Eu canto a alegria de ser teu. Jamais caminharei sem tua luz. Teus passos seguirei sem hesitar. Te dou meu coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Quando nada existia, nem o tempo contava, Deus rompeu o silêncio eterno com sua palavra criadora. Essa frase é digna de ser repetida. Quando nada existia, nem o tempo contava, Deus rompe o silêncio eterno com sua palavra criadora. E a palavra do Pai Criador é exatamente seu Filho Jesus. Ele é a palavra. Ele é, como no início do Evangelho de São João, o Verbo, a comunicação de Deus conosco. Deus comunica conosco por Jesus Cristo. É Jesus quem desvela, quem revela e quem delineia e nos mostra o Pai, que desenha o perfil do Pai para nós, com seus movimentos de amor. O próprio João, que foi o discípulo amado, começa o seu evangelho dizendo: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E isso traz para nós uma esperança muito grande de pensar que como que um Deus pode se vestir de carne como nós, como pecadores como nós, embora não pecou, e inserir-se no meio de nós, e principalmente para arrastar multidões de pobres, de sem voz e sem vez, de pessoas doentes, enfermas de toda categoria e sorte. Misturava-se com as prostitutas, com os pecadores, e ele veio exatamente pelos doentes, para os enfermos. E quando nós falamos dessa realidade, da encarnação do Verbo no meio de nós para nos comunicar aquilo que o Pai quer de nós, aquilo que o Pai quis de Jesus e o que o Pai quer para nós. Quando nós vemos e observamos todo este movimento que a mais bela de todas as histórias nos conta, nos ilustra, nós devemos começar a conscientizar de uma coisa. Não é o nosso não é nosso corpo mais importante do que a mente, nem a mente mais importante do que o corpo, mas dessa trinitariedade que nós carregamos em cada um de nós como uma pessoa, corpo, psique e espiritualidade. A coluna vertebral é exatamente a espiritualidade, porque a espiritualidade exercita a fé, exercita a esperança e exercita a caridade. Ela exercita essas três virtudes teologais, que já disse antes, porém, não com o rumo que nós vamos tomar agora, hoje, nessa mensagem. Que nós todos tenhamos um bom dia. O dia amanhece e grandes coisas nos esperam. Um dia nos esperam, horas nos esperam. Uma série de questões que cada um está olhando, te espera. E o que nos estimula
O que nos faz mover é exatamente a nossa fé. É o que está dentro da nossa espiritualidade. O que nos dá ânimo é a alma. Uma alma vazia de Deus é a própria aniquilação do próprio homem como um todo. Como um todo. Por isso, fazer com que o nosso espiritual exerça, conjugue a vontade do Pai, movimente segundo as moções do Espírito Santo, que aquele que se abre perde completamente os limites, vai muito além dos próprios limites, e com isso ele alcança o ápice da religiosidade. O ápice da fé é exatamente deixar que as forças se acabem, que se esmoreça, mas a minha fé vai além. Porque a importância que nós damos é unicamente no Todo-Poderoso. E onde o corpo para, a fé continua, a nossa fé continua. Nós estamos no mundo literalmente limitados, somos limitados, frágeis, pequenos, mas a nossa fé ela vai até o céu. A nossa fé ela alcança Deus, porque é pela fé que nós vamos a Ele. Podemos estar de cama, podemos estar acamados ou, por um problema da estrutura óssea, passar uma vida, décadas e décadas numa cama, mas o nosso espírito, ele vai longe, ele vai mais longe do que o corpo de um atleta, de um corredor, de alguém que tem as pernas saudáveis e que tem hábito de correr com grande dificuldade de se cansar. A alma vai muito além, porque é impulsionado pelo combustível da fé. E é o amor que nos movimenta, é o amor que nos faz caminhar. É o amor que derruba todo obstáculo. É o amor por Deus que faz com que nos tornemos mártires. Mártires branco, ou muitas vezes mártires do próprio vermelho do sangue, morrer pela causa Jesus Cristo, morrer pela fé. O martírio branco é exatamente esquecer de si mesmo em função do outro, ter olhos para Deus através de todos aqueles que são nossos semelhantes. E tudo isso que se aprende nos vem através da palavra de Deus, essa palavra criadora, porque a palavra, como ela é embasada no Espírito Santo, ela é capaz de criar, ela é capaz de gerar, ela é capaz de realizar milagres, grandes milagres. E foi pela palavra que Jesus, depois de um morto 4 dias, o chama num bom tom. Lázaro, sai para fora, vem para fora. E o morto de 4 dias ressuscita pela palavra. E da mesma forma, o próprio Jesus pode estar dizendo para mim, Luiz, vem para fora das prisões que ainda se encontram no seu interior. Quando Lázaro sai do túmulo, Jesus disse para os que estavam ali, admirados, desatai as faixas dele, as faixas mortuárias. E assim muitos de nós se encontram em prisões, enfaixados com faixas mortuárias, porque nós sabemos que o salário do pecado muitas vezes é a própria morte. E um dos pecados maiores que podemos cometer é exatamente o que está dentro do primeiro mandamento.
é não amar a Deus sobre todas as coisas, é amar todas as coisas antes de Deus. E a palavra é muito clara, ela é muito óbvia, ela é muito direta e muito objetiva e ela traz em si uma autenticidade inverbalizável. E muitos de nós brincamos, muitas vezes, tiramos de nossas vidas este Deus, tiramos de nossas vidas os nossos compromissos que deveríamos ter com aquele que nos deu absolutamente tudo, e ficamos distraídos com os nossos bichinhos de estimação, com nossos bichinhos de pelúcia, ficamos distraídos o tempo todo e nunca ajeitamos ou abrimos um parêntese para falar com Deus, amar a Deus, se entregar a Deus, ter um diálogo franco e sincero com Ele. Esquecemos que Ele é um Deus amigo, um Deus sempre presente, que os seus ouvidos estão sempre escancarados para ouvir muito mais do que minhas simples palavras audíveis, mas muitas vezes eu posso falar com Ele mentalmente, através dos meus pensamentos, dirigidos para Ele, não em devaneios. Ele entende e escuta meus soluços, mesmo que estes não afloram nos olhos através de lágrimas. Ele pode ver os nós na garganta quando nós estamos engasgados com algo ou machucado por alguma coisa, uma palavra, uma atitude que tiveram conosco de desamor. E, no entanto, somos sempre vítimas e dizemos que fulano me fez isso, ciclano me fez isso. E é tão interessante que nunca jamais nos autocondenamos por algo que deixamos de fazer para Deus. Jamais nós confessamos essa verdade. Parece até que temos vergonha de dizer isso. Parece que temos vergonha de nos mostrar com distintivos sacros, sagrados, distintivos que carregam alguma mensagem de Deus, do Filho de Deus, do Espírito Santo de Deus, da Mãe de Deus. Temos vergonha de pronunciar o nome de Jesus no nosso meio, no meio das pessoas, muitas vezes. Mas a palavra vem nos dizer com toda clareza: aquele que se envergonhar de mim na terra, eu me envergonharei dele no céu. Quando ele estiver diante do meu Pai, eu também me envergonharei dele. Para todas as nossas atitudes, sejam de omissões ou de qualquer gênero que desprezamos, aquilo que é unicamente verdadeiro, unicamente aquilo que temos a certeza, nossos planos muitas vezes vão pela enxurrada embora. Muitas vezes nossos planos nunca são realizados ou concluídos, mas nós sabemos que o nosso término aqui no vale de lágrimas do mundo, um dia cessaremos de caminhar. Nós sabemos e temos certeza que um dia seremos ceifados pela morte. Nosso corpo descerá à sepultura e muitos serão cremados, mas nós sabemos que um dia isso acontecerá. E aparentemente parece que nós somos eternos, nós nos sentimos como que eternos. Somos de fato, porém, após a nossa vida terrena, depois da morte física, nós poderemos ter uma morte eterna,
ou poderemos ter uma vida eterna. Depende das escolhas que eu faço aqui hoje e agora. E a palavra, como uma mãe, como uma mestra, com toda a sua metodologia divina, com toda a sua metodologia sábia, ela vem nos indicar, como certo indicativo, o caminho. Foram tantas as vozes que gritaram nos quatro cantos do mundo, nos quatro cantos da terra, a verdade de Deus e a mentira do pai da mentira, do inimigo. Deus nos deu uma consciência que é um sacrário onde só eu e Ele entramos. Um sacrário que é inviolável, ninguém é capaz, nem o mal, nem o espírito maligno é capaz de entrar ali dentro da nossa consciência. Só eu e Deus podemos ali entrar. É como se fosse um sacrário. É o lugar sagrado, é onde Deus encontra com o homem. E quando estamos diante dessa verdade, que todo o discorrer da Bíblia, neste tempo que deveríamos não perder tempo, mas ao contrário, recuperar tempo perdido, embora a gente nunca recupere, porque o que passou, passou. Deveríamos mostrar para Deus nosso interesse nas suas coisas, principalmente nas suas correções, naquilo que um dia Ele declara um amor com toda fidelidade, amo-te com eterno amor, por isso a ti estendo meu favor. Em outro pedacinho da carta ele diz, pode a mulher esquecer-se do fruto das suas entranhas, não ter ternura pelos frutos do seu ventre, do seu filho, mesmo que ela o esquecesse, eu não te esqueceria nunca. E assim Deus vai mostrando para nós o quanto Ele nos ama, principalmente quando a história terrena de Jesus conclui no Monte Calvário. Ali naquele momento está, sem palavra alguma, a plena expressão do amor de Deus por nós. A plenitude do amor de Deus por nós está ali. No grito de Jesus, que foi a maior oração que Ele fez em nosso favor, nos entregando nas mãos do Pai e rasgando o obstáculo que foi criado pelo pecado original, para que nós pudéssemos, após a vinda de Jesus, a morte de Jesus e a ressurreição e a entrada gloriosa dele no céu, fôssemos atrás. E neste momento eu me lembro de algo para fechar neste momento nossa mensagem de hoje. Eu estava rezando o Salmo 144, onde do primeiro versículo até o último, e é um salmo grande, toda a extensão dele é louvores ao Pai. E eu praticamente sei esse salmo até de cor. Porque se você quer buscar palavras cúmplices que louve a Deus, que te ensina e que te ajuda a glorificar o Todo-Poderoso, abre o Salmo 144. Há outros, mas neste eu me encantei com as frases, e quando eu estava viajando um determinado dia para Bom Despacho, para ali realizar um encontro de final de semana, eu estava no ônibus da Gontijo, no Alto da Serra, perto de Luz. Estava com meu sobrinho no canto da poltrona, uma poltrona para dois, ele estava junto à janela e eu na beirada, para ele não cair para o lado de cá, e eu estava rezando, esquecido de onde eu estava.
E quando eu cheguei na frase, no versículo que dizia: a misericórdia de Deus se desce e abraça toda criatura. A misericórdia de Deus abraça toda criatura. Naquele momento que eu já tinha lido, relido, refletido, meditado, fechei os olhos para imaginar essa grandeza de Deus, que tudo depende dele. Os animais, as aves, os peixes, o homem acima de tudo, é aquele que domina tudo. Depois de Deus, Deus dá ao homem um domínio sobre a natureza, sobre a terra, aliás. E naquele momento em que eu estava meditando profundamente sobre tudo isso, eu fui como que arrebatado, como São Paulo fala, ao sétimo céu. É como se eu tivesse, ao mesmo tempo, subindo, ao mesmo tempo sendo mergulhado no oceano da ternura do amor de Deus. Todo um amor de Deus me envolveu de tal forma que não era psicológico, não era físico, era algo dentro do meu coração, onde eu reparei a respiração, porque tive medo de perder aquilo que era tão grandioso, tão diferente, e que era puro amor, e era um amor não terreno, mas um amor que excedia todos os amores que o homem já experimentou. Era o amor de Deus me abraçando naquele momento. Não sei se fiquei minutos ou segundos, eu via todos dentro do ônibus, sabia onde estava, olhava ao redor, tudo eu via, não houve nada de adormecimento, não houve nada de absolutamente nada. Eu estava sentado eu estava, com os olhos abertos depois de tudo isso acontecendo, vendo tudo, mas sentindo tudo, todo amor de Deus. A Bíblia me levou ao céu e eu dizia: Senhor, dentro de mim, eu sei agora o que é o céu, eu posso morrer agora. Eu desejei a morte naquela hora, porque era o próprio céu acontecendo dentro de mim, no meu interior mais profundo, e eu via que era o amor de Deus. Eu vi que era o céu, que era daquele jeito, que é desse jeito que passaremos toda a eternidade. É algo inexplicável. Tentei falar com as pessoas, contar com palavras, não tive expressões, não tive palavras. Foi quando Deus quis me ajudar e mandou um livro, 3 dias depois, O Fogo e a Rosa, um testemunho do Inácio Larrañaga, criador da Oficina de Orações, onde num determinado momento do livro, num texto, ele fala com as palavras poéticas dele, de um homem sábio, erudito, o que aconteceu com ele quando ele estava na janela de um apartamento, num dia chuvoso, triste, e questionando a Deus por que a igreja o perseguia tanto, só porque ele queria rezar de uma forma diferenciada com a oficina de oração. E ele foi arrebatado do mesmo jeito, e ele se sentiu invadido pela ternura de Deus e explicou nas palavras dele. E eu então uso o livro para poder dizer para as pessoas: eu vivi isso. Só que ele disse: algumas pessoas já me contaram quando eu dou esse testemunho, mas a gente só experimenta uma vez. É Deus mostrando para aqueles que têm por ele um amor que excede ao amor humano comum, ele dá e leva a pessoa a essa experiência, para que nós se fé aumente mais, para que a gente não tenha dúvida mais nenhuma, para que tudo dissipe de nós e nós passamos a arder de saudade de Deus e de desejo de Deus. E que neste momento Deus possa te abraçar onde você estiver, no cansaço, na fadiga, na preguiça, no desânimo, no desalento, na falta de fé,
na secura interior, nas decepções carregadas, que Deus possa te abraçar e como a cana, quando passa pelo engenho, ela fica seca e o caldo para trás, que possa voltar, como se voltasse uma cena de um filme e você voltasse a se encher do caldo, se encher de vigor, se encher de tudo aquilo que Deus tem reservado para você e quer te dar. Aceite. Aceite as palavras de Jesus que diz para você: vem para fora, sai do seu túmulo, sai da situação que você se encontra e venha ao meu encontro, porque eu sou a própria felicidade, eu sou a paz. Não encontrareis a paz no mundo a não ser em mim. O céu sou eu. Sou eu que te conduzirei como o ascensorista de um elevador que leva aquele que ali entra no andar último do edifício da fé, onde Pai nos aguarda. É Ele o ascensorista do elevador. Entre no elevador do coração de Jesus. Não pergunte aonde você quer ir, porque Jesus sabe onde Ele deve te levar. Até o terraço, onde Deus se encontra, diante de uma mesa farta, te aguardando. Coragem, meu irmão. Sai do túmulo e entre no elevador do coração de Jesus e terás a liberdade plena e total. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre Ele seja louvado. Tudo te entreguei, nada me restou, livre eu fiquei, só para te amar, meu Deus. Tudo me pediste e eu nada te neguei, e hoje sou feliz assim.